beleza? Aqui é o Paladino Monge da BGG2 e hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo do mais novo lançamento da Conclave Editora, o Lords of Scotland. O Lords of Scotland é do Richard James, lá fora foi lançado pela Z-Man Games e aqui pela Conclave Editora. É um jogo de 2 a 5 jogadores e a média de partida de 30 minutos. A média de partida de 30 minutos ela vai ser se você jogar com até 3 jogadores. Com 4 ou 5, a média deve ficar mais ou menos em 45 minutos. Em Lords of Scotland, os jogadores eles serão lords tentando abdicar para si o trono da Escócia. E para isso, os jogadores terão que trazer sectários e seguidores e mostrar para os demais lords o que é ser o rei da Escócia. Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui as regras do jogo e depois eu volto aqui com as minhas considerações finais. Até daqui a pouco! Bom, pessoal, então vamos às regras do Lords of Scotland. O objetivo aqui é conseguir 40 pontos ao final de uma rodada para assim clamar o trono da Escócia. Cada rodada em Lords of Scotland pode ser considerada como uma escaramuça, que vai ser a batalha que está rolando ali na Escócia para você conseguir influência. E cada escaramuça é composta de 5 turnos, onde em cada turno todos os jogadores poderão fazer 2 ações. Mas antes de passarmos para isso, vamos ver como é que é feito o setup do jogo. No início, o manual sugere que vocês retirem as 2 cartas do clã Bruce. Depois de jogar algumas partidas, vocês podem colocar essas cartas e jogar normalmente com elas. Logo mais eu vou explicar o poder de cada clã e como que o clã Bruce funciona. Você vai embaralhar todas as cartas aqui, vai entregar 5 cartas para cada jogador. Então eu vou entregar 1, 2, 3, 4, 5 para o jogador A, 1, 2, 3, 4, 5 para o jogador B. Depois disso, vai ser aberta uma linha com 5 cartas que serão os recrutas daquela escaramuça. Essas cartas são colocadas viradas para baixo. Depois disso, é necessário abrir os sectários, que serão as cartas que os jogadores lutarão para conseguir trazer para suas fileiras, e são essas cartas que serão contabilizadas como pontos de vitória, que seriam aqueles 40 pontos para você ganhar o jogo. Os sectários, eles ficam numa linha aqui. E a quantidade que é aberta em cada partida depende da quantidade de jogadores. Ou seja, para 2 jogadores, 2 sectários. E aqui será a pilha de descartes. Aqui um adendo. Se os sectários aqui tiverem o mesmo valor, você irá descartá-los e abrir novos 2. Caso ocorra da pilha de compras acabar durante a partida, a pilha de descarte será reembaralhada, fazendo uma nova pilha de compras. Então esse aqui é o setup do jogo Lords of Scotland. Então vamos às regras. Lembrando que cada rodada aqui é configurada como uma escaramuça, e cada escaramuça é composta de 5 turnos, sendo que em cada turno todos os jogadores poderão fazer 2 ações, e são elas. Eles poderão recrutar, que é pegar uma dessas cartas que estão nessa fileira e colocar na sua mão, ou clamar seguidores, que seria jogar uma carta da sua mão à sua frente. Essa espadinha bonitinha aqui vai para o jogador mais velho. Então vamos supor que o jogador A é o mais velho. Ele então, em todo turno, irá virar uma carta aqui do seguidor para mostrar o turno que está acontecendo na escaramuça. Quando ele abrir a última carta, será o fim da escaramuça, e quando o último jogador realizar a sua ação, vai ser feita a contabilização dessa escaramuça para ver qual jogador que vai ser o primeiro a escolher um dos sectários que está ali aberto. Então vamos lá. Vamos supor que o jogador A, então, tem estas cartas aqui. Ele, então, pode fazer 2 ações. Ele pode pegar uma dessas cartas ou jogar uma dessas cartas à sua frente. Vamos fazer, então, a primeira ação, que seria recrutar. Ele pode fazer esse recrutamento pegando qualquer uma destas cartas, seja ela a que está virada para cima ou a que está virada para baixo. A partir do momento que o jogador pega uma destas cartas, ele tem que repor da pilha de compras. E ele vai repor como a carta está.
Ou seja, se ele pegou essa carta aberta e colocou na sua mão, ele vai ter que repor uma carta aberta. Contudo, se ele pegar uma carta fechada e colocar na sua mão, ele vai ter que colocar uma outra carta fechada. A mesma coisa vai acontecer com outro jogador, que ele vai poder então recrutar uma carta e colocar uma carta no seu lugar. A partir desse momento começa o segundo turno. O primeiro jogador, que é o jogador A, ele irá abrir uma nova carta aqui, só para mostrar que tem uma segunda carta. Vamos fazer agora a segunda ação possível no turno, que é jogar um seguidor. Para isso, o jogador vai escolher uma dessas cartas e vai jogar à sua frente. E a forma de jogar, ela pode ser feita de duas formas. Eu vou mostrar para vocês. A primeira forma é jogar de forma fechada. Ele vai pegar a carta e vai colocar à sua frente fechada. A segunda forma, vamos passar aqui para o jogador B, é jogar uma carta com a face voltada para cima. E qual a diferença das duas? Quando você joga uma carta voltada para cima, você pode ativar os poderes dos clãs, que são o que está escrito aqui. Só que o poder do clã ele só é ativado se a carta que foi jogada não tiver uma carta de menor força na escaramuça. Então perceba, não é no turno, é na escaramuça. Então essa sequência toda vai ser seguida. Vamos seguir um exemplo aqui. Vamos supor então que ele vai pegar e vai jogar essa carta aqui deste clã. Não se preocupe com os poderes do clã agora, depois eu vou explicar cada um deles. Eu vou passar rápido agora para mostrar como é o funcionamento de ativação das cartas abertas, mas depois eu mostro o poder um a um. Ele vai jogar esta carta. Perceba que não tem nenhuma outra carta de menor valor, porque essa carta está fechada aqui. Então ele vai poder ativar o seu poder, que é sacar uma carta da pilha de compras. Ele então vai poder comprar esta carta e colocar na sua mão. Nós vamos agora para a terceira rodada. O jogador então aqui, A, vai abrir mais uma, ele vai olhar a sua mão. E agora, para que ele possa ativar um poder, ele tem que jogar uma carta menor do que 12. Então vamos supor que ele quer jogar essa carta aqui e ativar esse poder, que é trocar com outro seguidor. A partir do momento que ele joga essa carta aberta, percebam que 7 é menor do que 12, consequentemente o poder é ativado. Ele então vai poder trocar de seguidor, pegando uma carta mais alta de valor 12. Vamos continuar o exemplo aqui com o jogador B. Novamente, para que ele possa ativar, ele tem que olhar todas as cartas que estão em jogo agora. Então apenas uma carta de valor 6 será ativada. E aqui tem uma coisa bem bacana no jogo, que você pode travar o amiguinho, pelo simples fato de que, se você jogar uma carta de valor 1, nenhuma outra carta poderá ser ativada nessa escaramuça. Vamos continuar o exemplo aqui apenas para mostrar o fim da escaramuça. Então, continuando a escaramuça, feito isso, termina-se a primeira escaramuça. Todas as cartas agora viradas terão que ser reveladas e aqui vão ser somados os valores de força. Quem tiver o maior valor de força vai ser o primeiro a escolher um dos sectários ali. E ele vai colocar ao lado para mostrar os seus pontos de vitória. Todos os jogadores sabem quantos pontos de vitória cada um tem. O próximo jogador a escolher um dos sectários vai ser o jogador com a segunda maior força. Nós vamos começar aqui uma nova escaramuça. Todas as cartas, tanto de recrutas quanto de seguidores, serão descartadas, bem como sectários que não forem escolhidos. Como pode acontecer de um sectário não ser escolhido? Para que você possa escolher um sectário, é obrigatório que você tenha pelo menos um seguidor. Caso contrário, você não pode escolher sectários. E um novo setup vai ser iniciado, mas sem entregar as cartas para os jogadores. E o jogador que ganhou a escaramuça vai ser o primeiro jogador daquela rodada. Existe uma questão aqui muito importante de falar, tá? Se os seguidores que um jogador colocar forem todos do mesmo clã, então no caso aqui, esses dois seguidores aqui, o poder deles seria dobrado, tá bom?
Então aqui nós não teríamos 11 pontos, mas sim 22 pontos. Bom, pessoal, o que acontece se tiver nessa escaramuça um empate? Supondo que o jogador A aqui jogou 22 pontos, o jogador B também jogou 22 pontos. Então é necessário realizar um teste de influência das cartas que foram jogadas nos seguidores. Para isso, eu vou mostrar o que de informação tem nas cartas do Lord of Scotland. Vamos lá. Em Lord of Scotland nós temos as seguintes informações: o valor de força, o nome do clã e o ícone, o poder do clã, e esse númerozinho aqui, como vocês podem ver, é o valor de influência, que serve para desempate. Ou seja, o jogador que tiver jogado a maior carta de influência vai ganhar aquela escaramuça. O jogador que obtiver no mínimo 40 pontos, claro que pode haver um mais, vai ganhar a partida. No manual diz que o desempate para o final da partida ganha o jogador que tiver jogado o maior sectário nessa última rodada, ou seja, nessa última escaramuça. Bom, galera, o manual não diz, mas pode acontecer também o seguinte ponto, que mais que um jogador conseguir 40 pontos ao final da escaramuça, porque todos os jogadores vão pegar sectários ali. E o manual não diz o que isso acontecer, apenas que quem ganha é aquele que jogar o sectário maior. Contudo, e se nesse final aqui o jogador A fez 40 pontos e o jogador B fez 41? Pela lógica, o jogador B é que deveria ganhar. Vai ficar a critério de vocês. Beleza, galera? Bom, galera, então vamos agora mostrar os poderes de cada clã. O primeiro clã que nós vamos falar é o clã Forgist. Meio complicado de falar, mas vamos lá, com o meu inglês escocês aqui. O poder dele é sacar uma carta da pilha de compras. Então, quando um jogador jogar esta carta, ele vai poder sacar uma carta desta pilha e colocar na sua mão. O próximo clã que nós vamos mostrar é o clã Waynes. E o poder dele é descartar outro seguidor de qualquer outro jogador. Então, quando um jogador jogar este clã, ele vai poder pegar qualquer um destes seguidores, nosso exemplo de 2 jogadores, e descartar. Ele vai poder pegar esse clã e jogar para cá. O próximo clã que eu vou mostrar aqui é o clã McGill, cujo poder é reunir outro seguidor. Então, quando o jogador jogar essa carta, ele vai poder pegar um outro seguidor da sua mão e jogar à sua frente. Não importa se vai ser aberto ou fechado. E o legal aqui é que se ele jogar aberto, ele vai poder ativar o poder deste outro seguidor. Inclusive do próprio clã McGill. Então vamos supor que aqui ele conseguiria ativar novamente essa carta se ele jogasse. Então ele vai poder pegar um outro clã e podendo fazer isso várias e várias vezes. O próximo clã que eu vou mostrar para vocês é o clã Ferguson, cujo poder é trocar com outro seguidor de qualquer outro jogador. Então, quando o jogador colocar esse clã em jogo e poder ativar o seu poder, ele vai poder trocar essa carta com qualquer outro jogador. Aqui vai ter que ter um adendo de algo que eu não coloquei até o momento. Existem 2 tipos de poderes de clã. Aqueles poderes que são imediatos, que são esses que eu estou mostrando até agora, e tem também os poderes de clãs que são no fim da rodada, da escaramuça. Tá certo? Que vão ser os próximos clãs que eu vou mostrar para vocês. Por que é importante falar? Porque o poder do clã Ferguson, ele não ativa as cartas de poderes imediatos. Mas as cartas com poderes ao final da rodada, essas continuarão com seus poderes ativados. Ou seja, se eu jogar uma carta cujo poder no fim da rodada e ela for para a mão de outro jogador, aquele poder vai beneficiar o jogador que estiver com a carta. Ok? O próximo clã que eu vou mostrar para vocês é o clã Scott, que copia os poderes de outro seguidor. Esse aqui é o último clã com poderes imediatos. Os próximos 3 são de poderes no fim da rodada. E que também é importante com relação a esta carta aqui. O jogador vai escolher uma carta que tem aqui e vai poder copiar o seu poder. Caso ele escolha um clã cujo poder é no final da rodada, ele vai pegar um tokenzinho e vai colocar em cima do clã, da carta,
para poder mostrar que no fim da rodada, esta carta aqui vai ser ativada com o poder daquele clã. Então vamos agora aos 3 clãs cuja ativação de poder é no fim da rodada. O primeiro deles que eu vou falar é o clã McDonald, cujo poder é guardar para outra rodada. Como assim? Quando eu jogar esta carta aqui, eu não vou descartá-la ao fim da escaramuça. Ela vai continuar como seguidor na próxima escaramuça. Mas essa carta não pode ser novamente ativada. Ela é ativada apenas uma vez. Então vamos supor que eu consegui jogar esta carta e eu ativei ela. E esse aqui é o fim da escaramuça. Todas essas cartas aqui, com exceção dessa, vão para a pilha de descartes. E essa carta vai continuar em jogo. É interessante você mostrar que essa carta já foi ativada, seja colocando ela horizontalmente ou mesmo colocando um token de seu clã para mostrar que ela já foi ativada. O penúltimo clã que eu vou mostrar para vocês aqui é o clã Cochrane, que diz que eu posso pegar 2 sectários. Ao jogar esta carta e eu conseguir ativá-la, o jogador que tiver essa carta ativada, em vez de pegar um sectário, normalmente ele vai pegar 2 sectários. Então essa é uma carta bem bacana se você quiser deixar um jogador sem sectários. Sim, isso pode acontecer, principalmente com essa carta. No caso aqui de 2 jogadores, se o jogador A joga aqui o clã Cochrane e consegue ser o vencedor da escaramuça, então ele é o primeiro a escolher. Ele não pega um sectário, ele vai pegar os 2 sectários ali, deixando nenhum para o jogador B. O último clã que eu vou mostrar para vocês é o clã Bruce. São aquelas 2 cartas que o manual pede para tirar nas primeiras partidas de Lord of Scotland. E o poder dele é ser qualquer clã. Note que essa carta aqui ela não vai copiar os poderes do clã, mas o clã em si. E ela é interessante porque você consegue, ao final de escaramuça, dobrar os pontos de um determinado clã. Vamos dar um exemplo. Vamos supor essa situação em que o jogador A joga também esta carta de clã Bruce. Veja que ele tem 3 cartas, sendo que 2 de um clã e o clã Bruce aqui. Assim, ele não poderia, nesse caso, fazer os pontos ficarem dobrados. Contudo, o poder do clã Bruce é copiar um clã. Então, ele poderia copiar o clã McGill e agora ele teria 3 cartas do mesmo clã, assim, dobrando todos esses poderes. Pessoal, essas aqui são as regras do Lord of Scotland. Vamos lá para as minhas considerações finais. Bom, galera, essas aí são as regras do Lord of Scotland. Mas antes de partir das minhas considerações, eu esqueci de falar para vocês de 2 regras que eu vou falar aqui no finalzinho, tá? A primeira delas é que um jogador não pode ter mais do que 10 cartas na sua mão. E a outra é que eu esqueci de mostrar para vocês um clã, que é o clã Cockburn. Ok? Tá meio ruim aqui de focar, mas eu vou tentar focar aqui para vocês. Ok? Esse clã aqui, ele diz que você vai trocar por um sectário. Ou seja, quando você jogar essa carta aqui nos seus seguidores, você vai poder trocar essa carta por um dos sectários que estão lá à mostra, que no final daquela escaramuça, os jogadores iriam lutar para pegar um deles. É interessante, né? Porque você pode pegar uma carta pequena e trazer para você, no caso, ou mesmo jogar uma carta grande e deixar lá no sectário, se você tiver a certeza que você vai ganhar, né, aquela escaramuça, para trazer como um seguidor, né? Então, galera, vamos às minhas considerações, né? Bom, eu gostei muito de Lord of Scotland. Ele é um jogo que te engana por ele ser um filler. Ele é muito estratégico. Você tem que conhecer bem os poderes dos clãs. Você tem que também prestar muita atenção na mesa, o que está rolando, o que os jogadores ali estão tentando fazer. Você tem que prestar atenção quais os sectários que estão ali naquela escaramuça, se vale a pena você lutar por eles ou não, se não vale mais a pena você sacanear o amiguinho. As estratégias vão mudar em cada rodada. E eu adorei isso no jogo, porque o próprio jogo em si tem uma rejogabilidade enorme, porque vai depender dos jogadores que vocês estão jogando, das cartas que você tem na sua mão, dos sectários que estão ali para você, que vocês estão lutando na escaramuça. Isso faz
com que você tenha que ter em mente que não basta jogar somente com a sua mão. Você tem que jogar também com a mão dos outros jogadores para poder conseguir os 40 pontos de vitória, vamos colocar assim, e ser proclamado o rei da Escócia. Lords of Scotland tem alguns defeitos, como eu mostrei na parte de regras, mas que está principalmente no seu manual, não na jogabilidade em si. O manual ele não explica todas as nuances. Eu mostrei lá, por exemplo, quando dois jogadores eles empatam no final da partida, só que um com 43 pontos e outro com 40. O manual não fala que o de 43 pontos ganhou, mas pela lógica você vê que o que fez 43 pontos merecia ganhar. Contudo, você pode seguir o que está no manual. Agora, um outro ponto que eu vou colocar aqui, e por favor não me entendam mal, não é um defeito, pelo menos na minha opinião, é que para você jogar bem Lords of Scotland, para que ele fique um jogo bem competitivo, esse jogo precisa ser jogado várias vezes pelo jogador. É a famosa linha de aprendizagem. Isso porque é importante você conhecer bem todos os poderes dos clãs. Porque senão você acaba ficando reduzido à estratégia de tentar jogar cartas muito altas ou mesmo tentar dobrar os pontos se você jogar o mesmo clã ali na sua linha de seguidores. E o jogo é muito mais que isso. Você pode ter viradas históricas numa escaramuça se você jogar no momento certo uma carta de um clã. Mesmo que na sua linha de seguidores tenha outros clãs. Você consegue ganhar, inclusive, de jogadores que estão fazendo multiplicação ali dos pontos porque está jogando o mesmo clã. Então é muito importante que você conheça os poderes para você fazer aquele take that, tirar uma carta muito poderosa, jogar na sua mão ou descartar aquela carta. Então isso é muito legal no jogo. Além do fato que eu já coloquei antes aqui. Você tem que olhar como os outros jogadores estão jogando, se eles não estão blefando quando estão colocando uma carta ali no fundo. Ou mesmo, se as cartas que estão sendo ali disputadas, elas são de valores altos, porque às vezes não vale a pena não. Vale a pena você perder aquela escaramuça, guardar suas cartas boas para jogar numa próxima, cuja pontuação, se você conseguir trazer para sua mão, vai ser mais alta. Eu aprovei esse jogo, eu gostei bastante. Como uma nota de partida aqui, porque eu só joguei com 2 pessoas, eu quero jogar com 3, com 4 e com 5, eu dou uma nota 8,5 para ele. Mas assim como eu falei para vocês, eu também preciso jogar mais vezes para poder ter um jogo mais competitivo. E aí eu acredito que essa nota possa até subir. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou do jogo, vá lá no site da Bravo Jogos, dê preferência para comprar lá. Vocês podem usar o cupom BGG2, BGG maiúsculo, 2 numeral, para ganhar 5% de desconto. Espero que esse vídeo tenha auxiliado vocês a conhecer e esclarecer sobre esse jogo, esse novo lançamento da Conclave Editora. Se gostou do vídeo, dá um curtir aí, se inscreve no canal para saber das novidades. Uma excelente semana, uma ótima jogatina, pessoal, e até uma próxima. Fui!